Jesus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz de Cristo continue reinando nos nossos corações, amém? Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Quero que você preste atenção, quero ministrar uma palavra nessa noite que Deus me deu. O tema da mensagem é o bem e o mal. Quem você está seguindo? Amado, tem coisa que Deus nunca vai fazer por você e não vai te dar, se você não pedir e se você não quiser mudar. Aprenda isso nessa noite. Muitas vezes tomamos rotas, rumos, atitudes que queremos fazer do nosso jeito e achamos que Deus aprova o nosso jeito. Aprenda isso. Se Ele fez leis, estatutos e mandamentos, Ele quer que eu obedeça a Ele. E quando você obedece, Ele caminha com você. Deus nunca vai andar comigo, com você, se a gente não andar de comum acordo com Ele. Não adianta, irmão, porque eu penso assim, eu acho assim, querido, desde 3 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, quando Jesus disse, está consumado naquela cruz, o ser humano é assim. E por isso que você tem que entender que nada acontece na vida do cristão sem Deus antes falar com ele. Deus pode falar em sonhos, Deus pode falar uma pessoa no mercadinho, em um banco, pode estar na rua, pode estar em um mercado, aonde quer. Deus usa tudo e todos. Qualquer coisa, aprenda isso, que virá sobre nós, que achamos que estamos bem. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus avisa. Mas muitas vezes não atentamos para isso. E é por isso que eu quero que nessa noite você preste bem atenção. Oséias capítulo 4, versos 1 a 3. Bota na tela para mim. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, seguem imediatamente fazendo outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Você já observou que hoje tem muito mais gente com depressão do que na face no mundo todo? O que tem de gente dentro de quarto, o que tem de gente preso em 4 paredes, que não sai na rua, tá assim, ó. E não pense você que é pessoas velhas, não. São pessoas novas. Peraí, volta lá. Deixa eu concluir. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela vai desfalecer. Com os animais dos campos, com as árvores dos céus, até os peixes do mar serão tirados. Se você observar, hoje, atualmente, tem milhares de animais, de peixe, tudo em extinção. E é interessante que isso é escrito há quase 3 milhões de anos atrás. Para que você entenda que não há quem procure fazer o bem. Não, Deus está procurando. A Bíblia diz que Deus procurou um para se colocar nas brechas e não achou um sequer para ele não destruir uma cidade. Como é que Deus procura uma pessoa que queira orar, queira interceder por outro? Você já observou que hoje ninguém quer orar mais por ninguém? Você já observou que as pessoas muitas vezes não estão nem aí, cada um, farinha, é como o ditado do baiano diz, a farinha pouca, meu pirão é primeiro, vai morrer por lá de lá, eu também estou precisando, eu também quero me salvar, querido. E Deus está dizendo, olha, prega o evangelho, tempo fora de tempo, fala do meu amor, porque então não vai pegar ninguém enganado, irmão. Você sabe por que Deus está dizendo para mim e para vocês, sempre fala na sua palavra? A luz veio ao mundo, mas as pessoas rejeitaram
a luz que era Jesus e aderir às trevas. Você já observou, para o mal é muito mais fácil, que até criança pequena pode ter 9 meses, 1 ano, amado. Você ensina uma coisa certa à criança, você ensina qualquer coisa errada, que no instante ela aprende. Você quer ensinar o A, E, I, O, U, você passa uma semana, um mês com A, E, I, O, U, a criança... não. Bote uma música lá, ela vai ver uma vez só, o rapaz se requebrando até o chão, a menina vai descer até o chão e vai fazer exatamente como a pessoa que está dançando lá, assim, não estou acreditando, é certinho, é. Como é que ela aprendeu vendo e não aprendeu vendo aí, ó? Se você parar para entender e começar a refletir o que está acontecendo na Terra, irmão, e o ser humano está assim. E hoje, infelizmente, quem está errado está certo, quem está certo está errado, os valores estão sendo invertidos. Mas Deus já falava isso através do profeta Isaías, que as pessoas iam ser assim. Isaías capítulo 5, versos 20. Isaías 5, versos 20. Ai do que ao mal chama de bem, e ao bem mal. Que faze da trevas luz, e da luz trevas, e faze do amargo doce, e o do doce amargo. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Deixa na tela para mim. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não quero isso. E prudente diante de si, não, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa... Já viu aquela pessoa quando pergunta se é crente? Não, eu sou crente, mas não sou fanático, não. Eu não sou aquela pessoa fanática, não. Mas quando quer uma oração, chama o fanático para orar. Eu quero saber isso. Quando quer uma oração, chama o doido, o fanático, o louco, que ora todo dia, que busca todo dia, porque a oração dele ou dela não funciona. Já viu como as pessoas entram em contradição? Que acha que é algo, e Deus está dizendo, ó, aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, e são prudentes, diz, não, porque eu acho assim, pastor, eu penso assim, eu não concordo, eu não aceito. Querido, para que você ande com Deus, Deus não está perguntando o que você acha, o que você aceita, Ele quer que Ele obedeça. Você sabe qual é o maior problema? Muitas vezes você lê a Bíblia e você está lá, Saul e Davi. Saul desobedeceu duas vezes. Aí você olha assim, Davi pecou mais do que Saul, do que Davi. Davi adulterou, Davi matou. Mas Davi se arrependia, Saul não. Davi não dava desculpa, Davi se ajoelhava, pedia perdão a Deus, se não via Davi fazer 2 vezes, nem 3 vezes. E por 2, 3 vezes Deus falou a mesma coisa com Saul, e Saul fez a mesma coisa. O que pesa diante de Deus quando você faz a mesma merda e continua fazendo a mesma merda. Já viu como Deus te tira de um lamaçal de morte? E Deus disse, você sabe que quando a Bíblia diz assim, ó, Jesus olha para a adúltera que vai ser morta, apedrejada, diz, não vai, não peques mais. E ele está dizendo assim, ó, vai, não peques mais, para não suceda coisa pior. Ele está dizendo, ó, se você desobedecer de novo, fazer o que você quer da sua vida e não o que Deus quer que você seja para Ele, não se preocupe não, que coisa pior vai acontecer com você. E a coisa pior é ser apedrejado até a morte e não ir para o inferno. E você pensa que Deus está querendo falar, mas Deus me ama, pastor. Deus fala, eu vi Deus falar com minha irmã 4 vezes. E ela morreu em cima de uma cama com câncer. Porque ela não mudou a atitude dela. Antes de morrer, pediu perdão. E se o pastor, não tem até esse domingo, se o pastor não viesse de São Paulo para ela perdoar o pastor, ela ia para o inferno. Porque existe uma coisa, quando Deus fala com você e usa a pessoa, Deus não está brincando não, está te avisando. Quando a pessoa... Outro dia eu vi uma entidade manifestada e o pastor ministrando. E era uma legião de demônio manifestada na mulher. A mulher levitava,
A mulher, quando dormia na cama, era um beliche que ela dormia, subia, levantava a pessoa que estava em cima e caía, brá! E ninguém conseguia expulsar o demônio. Pois chamaram um pastor que tem conhecimento sobre esse assunto, foi lá, o pastor foi expulsar, o demônio começou a falar. O demônio começou a falar e dizer assim, ó. O pastor perguntava assim, vem cá. Não, eu vou levar a alma dela para o inferno. E por que você quer levar? Mas ela é crente, ela não é crente, ela diz que é crente. Ela não vive nada, ela não obedece nada. Por isso que eu estou na vida dela. E a pessoa na igreja assim, ó. Orando em língua estranha dentro da igreja. Aí você pensa que a pessoa está cheia de Deus. E o pastor começou a ministrar e perguntar ao demônio. Vem cá, você já levou muito crente para o inferno? Já. Vem cá, tem ex-pastor lá? Tem ex-pastor. Tem ex-obreiro? Tem. Tem ex-crente? Tem. E vem cá. Quando ele se bate com você, o que é que ele diz? Ele diz, não é você não. Por que eles ficam com medo de você? Eles ficam com medo de mim. E o pastor pergunta, por que ele ficou com medo de você? Porque eu me apresento como eu sou. E ele me vê como eu sou. E eles começam a falar o quê? Não é você não, está repreendido. Jesus, Jesus. E eu digo para eles, aqui não tem mais chance não. Lá você tinha chance. Lá você tinha oportunidade de chamar por ele te ajudar. Aqui não. Aqui você não sai mais. E ele não entra aqui. E eles ficam falando o quê? Orando, dizendo, Jesus, me dá uma chance. E o diabo rindo, zombando, irmão. Porque a oportunidade nós temos aqui de fazer o bem, o certo, o errado, o bem, o mal, servir, ser fiel, infiel, temer a Deus e não temer. É aqui que você tem a sua chance. Depois disso, meu irmão, ou é céu ou é inferno. Não pense você que Deus vai tomar ninguém como inocente nem ignorante. Por quê, pastor? Versos 23, vamos lá. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens que podem misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio recebendo suborno, e ao justo nega a justiça. Isaías, Deus através do profeta Isaías fala isso, aqueles que se acham é forte, beber, faz tudo. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui eu acho assim. Mas está escrito assim, ó, não se encha de vinho onde há contenda e discórdia. E está dizendo assim, se encha do Espírito. Por que não se enche do Espírito, quer se encher de vinho? E quer questionar, quer dizer, não, pastor. Querido, ó, quando você abrir a internet, você vai ver todo mundo justificando o que ela quer. O que está com 3 mulheres está dizendo assim, eu sei que eu estou com 3 mulheres, mas eu sei que eu estou em Deus, Deus me ama. Quem faz o errado quer justificação das pessoas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas não vão estar diante de Deus e Deus não vai abrir porta para mim e para você, porque as pessoas acham, ou você pensa ou você concorda. É a lei dele, e a lei dele não muda. A Bíblia diz que o nosso Deus é imutável. Não pense você que ele vai de conta porque você é queridinho, amadinho. Quanto mais é lhe dado, muito mais é lhe cobrado. Porque a pessoa pensa que vai fazer o mal e vai passar por bem. E, rapaz, tem gente que vai assim, pô, pastor, eu vejo os crentes, pô, com a cara meio triste, mas triste não, irmão. É porque o crente muitas vezes, e eu vou falar isso quando tiver passeio aqui na igreja, rapaz, vai para um passeio, para se divertir, tomar banho de piscina, tá o irmão lá que não tem paz, quer roubar sua paz. A irmã que não é feliz, quer que você não seja. Procure se alegrar, irmão, procure ter uma vida de paz, de alegria. As pessoas estão ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, não muda, não conserta, e muitas vezes você está entrando no clima das pessoas. Seja feliz em você, se alegre em você, meu irmão. Quando a pessoa não tem paz, porque fica... Quando eu vou para passeio, irmão, outro dia... Pastor, irmã, digo, não, hoje não é dia de conversar, não, irmão. Hoje é tomar banho em piscina, fica na piscina. Pastor, eu estou triste. Eu digo, meu irmão, também estava triste, agora estou alegre na piscina, Mas pastor, que não, estou no culto, estou na igreja de segunda a segunda, irmão. De manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes saio aqui, volto, venho pregar, estou no hospital, estou em tal lugar. Aí no dia que você vai se alegrar,
Fique aí, irmão, preso da vida dos outros. E muitas vezes a pessoa não vem no culto. No dia que vem quer falar tudo. Não, irmão. Deixe cada um fazer suas escolhas e seguir sua vida. Siga você servindo a Deus. Malaquias 2,17. Seja feliz, irmão. Se alegre, procure coisa para se alegrar. Porque a pessoa olha você, sabe como o quê? Como a latrina, que está pesado, vai lá, chega lá, descarreguei, tô leve. E sai a latrina lá cheia, meu irmão. Pastor, que comparação é essa para você entender o que é, mano? Viu? Descarreguei lá. E a pessoa muitas vezes, amado, não quer mudar, não quer consertar, não quer conselho, ele só quer o alívio. Só quer o alívio do problema. Malaquias 2,17. Sem enfadas ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em quem enfadamos o Senhor? Nisto quer dizer, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor. E é desses que ele até se agrada. Onde está o Deus do juízo? Porque parece que Deus gosta das pessoas que andam erradas. Não, irmão. Deus dá o tempo a todo mundo a se converter e a mudar. Não se engane, não. Você. Tem um versículo que diz assim, antes de ser afligido, andava errado. Bota na tela esse versículo para mim. O salmista chega diante de Deus e fala assim, antes de ser afligido, eu estava todo errado. Mas ele diz assim, agora eu guardo a sua palavra para não ser mais afligido, Deus. Achou esse versículo? Bota na tela para mim. (119:67) Salmos. Presta atenção. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Você sabe por que o salmista fala isso? Bota a tradução NVI para mim. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra. O salmista vai adiante de Deus e vai assim, eu estava atrapalhado, estava todo errado, fui afligido. Mas agora eu sei que eu tenho que andar na luz, tenho que agradar ao Senhor, tenho que obedecer ao Senhor. Isso são homens com intimidade com Deus. Quando Davi diz, sonda-me a mim, Senhor, e olha, todo cristão tem que olhar para dentro de si mesmo, porque aprenda isso, não pense em você, que todo mundo te ama. Quem lhe ama é Deus, por isso que ele dá a sua palavra. E a Bíblia diz assim, aquele que me ama obedece a minha palavra. Porque ele dá a sua palavra, que é o verbo vivo, que é Jesus. Porque quando você obedece a ele, quem tem que ganhar é você. Quem conquista é você. Querido, quando você obedece a ele, parece que tem pessoas que não obedecem, pastor. Você está se importando com quem, meu irmão? Se importe com a sua vida, você estando bem, você vai ajudar a pessoa. Se não estando bem, você vai ajudar quem? Ainda quer olhar para quem está andando errado? Eu tenho um negócio comigo, irmão. Eu não quero saber quem não vai entrar no céu, mas eu quero entrar. Eu não quero, querido, todo mundo tem a mesma oportunidade, ouve a mesma palavra, ministração, conserta, muda, a pessoa não vai querer mudar, irmão. Deixe que tem pessoas que são duras de coração. Por que são duras de coração? E a dura servir será quebrado sem que haja cura. E por que isso será quebrado sem que haja cura? Porque foi chamada a atenção várias vezes. Toda pessoa que é chamada a atenção várias vezes será quebrada sem que haja cura. E isso eu vi minha irmã. Deus usou 4 pessoas para falar com ela. Foi lá em casa, falou com ela, e foi lá uns 2 pastores e umas 3 missionárias. E Deus mandou ir na casa, bater lá e falar. Deus mandou falar isso. Sabe o que ela disse? Deus já falou comigo. Isso eu já sei. O que adianta eu saber, conhecer e não fazer nada? Querido, quando as coisas chegam, aprenda isso.
Quando Deus fala com você várias vezes, você se acha assim, ah, rapaz, Deus me ama. Deus me ama, eu tenho um amor, Deus tem um especial por mim, viu? Deus me ama mesmo. Deus falou uma, usou duas. Irmão, quando Deus falar 2, 3 vezes, na quarta você recebe a bucha de cena. O que é a bucha de cena, pastor? Então, vou falar no baianês, uma cacetada santa. Quando você tomar cacetada no juiz, sair assim, catando ofício, assim, meu Deus, eu tenho que parar em algum lugar para acertar os seus passos, para consertar a sua rota, para mostrar a você que tem um caminho para seguir e você não está seguindo ele. Deus deu Jesus, que é o caminho para eu e você seguir. Mas tem coisas que a gente quer fazer do nosso jeito, andar por nossos próprios pés e andar conforme nós queremos que seja. Querido, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria, não é de pouco. Hoje não se fala mais em oração. Você sabe quantas pessoas ligam para mim que me conheciam desde guri? Hoje são pai de famílias, hoje são homens, são mulheres. Pastor, ninguém ora mais não, pastor. Ninguém quer mais a oração, não. Ninguém quer mais. Se fizer um culto de oração, não vem ninguém. Se fizer um culto de jejum, de buscar a Deus, esqueça, pastor. Ninguém está se importando com quem está sofrendo, não. Cada um está pensando em si. E eu digo assim, meu Deus. E quando a gente faz, você tem que entender uma coisa. Que quanto mais você dá o que você tem, mais Deus lhe dá. Tudo que Deus te dá e você dá, Deus lhe dá muito mais. Se você prega e você ensina, Deus te dá muito mais, porque você está ensinando, Deus vai te dando, você vai dando. Se você tem unção, graça de fazer milagre, cura, libertação, você se importa, você ora, você paga o preço, Deus usa e vai usar e Deus te dá muito mais do que você faz. Se Ele pode contar com você, Ele te dá. Tem gente que tem recurso e muito recurso, dinheiro e muito. E se Deus pode contar com esses recursos dessas pessoas, muito mais Deus dá a essas pessoas. Se Deus não pode contar com nada de você, Ele vai te dar para quê, irmão? Ah, pastor, Deus me deu uma visão, um olho raio-x. Para que raio-x? Se você não vai falar nada com ninguém, não vai orar por ninguém, não vai se portar com ninguém. Para que Deus vai dar unção de cura se Deus manda você visitar um hospital, você não vai? Querido, o maior problema de Saul e Davi, ele era um homem, amado, que errou, falhou como qualquer ser humano. Mas ele não falhava 2 vezes, senão a vida ele adulterando 2 vezes. Mas Saul não, Deus dizia assim, não faça, ele fazia. Não pegue, ele pegava. E o que mais Deus fica indignado é que a pessoa não é sincera. Quer contar uma história a Deus? Sabe aquele pessoal do 7-1? Não, foi porque o pessoal olhou os gado gordo e igual ajuda. Pega o perfume e vende aos pobres, não tem nada de pobre. E quando você vê gente falando de pessoas de rua, orfanato, mendigo, encarcerado, drogado, ajude as pessoazinhas, chame a pessoa e pergunte quantas pessoas ela ajuda. Não ajuda ninguém. E quer que as pessoas façam o que ela não faz. Amado, antes de você querer que as pessoas façam, faça você, seja o exemplo, ajude, seja. Outro dia chegou o irmão aqui, pastor, o senhor tem que ir para a rua. Eu digo, já estou na rua, irmão, aqui abriu a porta, estou na rua. Não, pregar aí na rua. Eu digo, você prega aqui quem? Aonde você já pregou? Me diga aí. Quantas almas você já ganhou? Quer falar de pregação, irmão? Querido, tem gente que não tem simancó, quer conversar uma coisa que não vive, que não faz nada, ainda quer conversar com quem faz. Ainda quer ensinar quem faz. E é pior ainda. Faça alguma coisa relevante, irmão. Depois você vai conversar com quem faz. Que a pessoa pode até aprender com você alguma coisa que você está fazendo. Agora, quando você não faz nada, ainda quer ensinar quem está fazendo, você está, eu acho que está entrando em contradição. Porque toda vez que você faz e obedece a Deus, amado, não tem ninguém na Bíblia que obedecesse que não visse vitória. Você sabe por que Davi não perdia uma batalha? Porque ele só fazia conforme Deus mandava ele fazer. Ele fazia, ele executava o que Deus mandava. Ele não queria saber o que a mulher dele achava, o que os soldados iam dizer. Ele dizia, Deus mandou fazer isso, vamos fazer isso. E ele sabia bem sucedido. E morreu rico, abastado, com um filho no trono e com um reinado estabelecido e Deus do lado dele. Quando você faz o que Deus mandou, Saul não, mano. Não obedecia.
Morreu ele, os 3 filhos e a família foi destruída. E foi o mesmo Deus que escolheu Saul, foi o mesmo Deus que escolheu Saul, Davi. Mas Davi obedecia. E hoje, no século XXI, Deus me perdoa. Deus sabe, Deus me ama. A consequência vem sobre cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, amado. A porta é estreita. E quem quer andar com Cristo, amado, o maior inimigo seu não é o diabo. Porque quando você submete a Deus, o diabo submete a você. É simples assim. Você submete a sua vida a Deus, o diabo submete a você. Você não submete sua vida a Deus, o diabo luta contra você e destrói você. E é assim que funciona no mundo espiritual. E aí você fica pensando que Deus está mandando assim, obedeça. Faça isso, não faça isso. Os ensinamentos que Deus dá para mim e para você na Bíblia, para eu e você obedecer, é para você se aproximar de Deus e se afastar das trevas. Se aproximar da luz e se afastar das trevas. Para que Ele possa te iluminar, te dar graça, sabedoria, entendimento, e você possa crescer em unção, em graça. Para você ter, por você obedecer a Ele, a vontade dEle, você vai ter coisas que outros não vão ter. E todos esses vão ouvir a mesma mensagem que você vai ouvir, a mesma palavra. Está escrito assim, ó. O diabo é mentiroso desde o princípio e é o pai da mentira. Desde o princípio, mentira. Mentiu para os anjos, tirou um texto lá de cima. Mentiu para Adão e Eva, os 2 foram expulsos do jardim do Éden. Vem para a igreja, continua mentindo, e as pessoas muitas vezes pensam que vão... Querido, o diabo não veio para... Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele não veio para enganar ninguém, não. Ele continua sendo o diabo. Opositor, adversário de Deus e dos homens. Procura andar na luz, procura andar com Deus, procura olhar para dentro de si, não é olhar para ninguém não, irmão. Você não vai salvar ninguém não, você não vai agarrado com ninguém. Pode ser casado, você não vai com sua mulher não. A Bíblia diz assim, está 2 em uma cama, um está atrapalhado, um está certo, um vai, outro fica. Você está com seu amigo de trabalho, um vai, outro fica. Deus não vem buscar, porque eu acho, querido, Deus ensina a mim e a você a sua palavra, para que eu e você não sejam enganados. Porque você sabia quando o diabo vem questionar de Deus que não abençoe a sua vida, ele mostra na Bíblia para que você não seja abençoado? Ele debate com Deus a Bíblia dizendo assim, está escrito, o Senhor não pode passar por cima da sua palavra. Quando o diabo, rebelião, o diabo sabe o que acontece com rebelião. Quando Deus quer que a pessoa conserte, Deus diz, não, isso aí não. Pessoa mentirosa é pai da mentira, não, essa aí está na minha mão, o senhor não pode se meter nisso não. Tudo que nós fazemos e damos direito legal, porque a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Porque Deus não quer que ele tenha acesso à sua vida. Porque o diabo para entrar, irmão, dá trabalho, mas quando ele entra, ele não quer sair não, irmão. Ele quer sair destruindo é tudo, irmão. Querido, aprenda isso. Bote sua vida no altar, obedeça a palavra. Que Deus seja o centro da sua vontade. Não pense você, pastor, eu conheço tanta gente que é ruim, e eu não vejo acontecer nada. Deixe, quando a conta chegar, é igual cartão de crédito, irmão. O pessoal se empolga quando está no shopping, fala, quando chega a fatura, não foi eu não, não foi eu não, não foi você o quê? Não, eu vou na Polícia Federal, eu quero a foto, eu quero a filmagem. Aí está lá ela comprando. Quer a filmagem, mostra na câmera. Olha, minha senhora, aqui é a filmagem da loja aqui, ó. É a senhora que está comprando. Meu Deus, não me lembro não, Estava tão empolgada quando está fazendo errado, irmão. Quando está fazendo a coisa ruim, ninguém está ligando não. Meu irmão, quando a conta chega, meu Deus, não foi eu não. Quem comprou meu cartão? Deixa eu ver. É a mesma coisa diante de Deus. A conta chega, ninguém quer pagar não, irmão. Não foi eu não. E não pense que Deus vai dividir em 10 vezes não, meu irmão. E o problema é que não vai para o SPC, vai, Serasa, e sai de lá, meu irmão, dá trabalho. Serasa daqui, você vai lá pagar. Um Deus lá, meu irmão. Vai ter que se arrepender, vai ter que pedir perdão, vai ter que consertar o que está errado. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, lembra onde caíste, endireitas, volta a andar. Querido,
Deus não mudou. Antigamente eu via cadeira de rodas levantar, eu ia em cultos que eu via milagres, eu ficava assim, ó. Você pensa que esses milagres que Deus faz aqui, eu via muito mais do que esses. Eu via a perna crescendo diante de mim. Eu via braço. Não, eu via tanta coisa, irmão. Por isso que muitas vezes é assim, pô, pastor, por que isso, pastor? Porque eu queria estar do lado de pessoas que movessem o mundo espiritual e crescem no sobrenatural. Irmão, mover o sobrenatural, aprenda isso. Você nunca vai vencer o diabo nem o mal com aleluia, glória a Deus. Mas tendo uma vida de retidão e conhecendo as coisas sobrenaturais. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, antes de conhecer a Bíblia, antes de ler a Bíblia toda, foi saber como um diabo atua. Quando você sabe como o inimigo atua, fica fácil, irmão. O diabo ataca, você sabe que é ele. O diabo semeia, o diabo usa a pessoa e você sabe que é ele. Fica mais fácil você detectar quem é o seu adversário. Por isso que Deus quer que você aprenda. Ele tem uma contenda com o ser humano. Ninguém quer buscar, ninguém quer aprender de mim, ninguém quer conhecer a mim. Porque quando você aprende de Deus, você vai ajudar outras pessoas. Quando você cresce em Deus, é para você erguer outras pessoas e ajudar outras pessoas. Esse que é o diferencial. Deus conta com você, meu irmão. Deus não te salvou porque você é bonitinha, bonitinho, não. Porque tem outras pessoas que você conhece que precisa ser salvo. Deus te ergueu, te deu, investiu na sua vida, botou pessoas para te ajudar, para te erguer, porque tem pessoas que você que vai erguer. Deus conta com você. E muitas vezes você não entende isso. Você pensa que você sempre está precisando, não. Tem gente que precisa da palavra que Deus colocou na sua boca. Tem gente que precisa do ensino, do aprendizado que você teve, do conhecimento que você tem. Você foi chamado para ajudar outras pessoas. Levar a luz para tirar a venda dos olhos, tirar a cegueira, para as pessoas entenderem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida delas. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.